Eu sei que você já deve ter ouvido muitas pessoas falarem que imóveis são os melhores investimentos que você pode fazer. Afinal, ele é uma proteção contra a inflação, pois se valoriza ao longo do tempo e você ainda pode fazer renda com ele, alugando ou arrendando. Agora, você sabia que é possível viver com a renda de aluguéis sem ter que comprar um imóvel ou se preocupar com reformas, IPTU, taxas de condomínio ou inquilino? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou falar sobre os FIIs, Fundos de Investimentos Imobiliários, e te mostrar como escolher os melhores fundos para investir de forma simples e rápida. Antes, porém, se você é novo aqui no canal, considere se inscrever. Já deixa aquele like maroto e ative o sininho para receber as notificações. Ao fazer isso, saiba que está contribuindo para o crescimento do canal e me ajudando a trazer cada vez mais conteúdos de qualidade. E agora, bora para o vídeo. O que são FIIs? Fundos de Investimentos Imobiliários. São imóveis de verdade onde você pode investir junto com um monte de gente. Alguns consideram os fundos imobiliários uma espécie de condomínio de investidores, que reúnem seus recursos para que sejam aplicados na construção ou na aquisição de imóveis, ou seja, é como se o imóvel ou os imóveis fossem divididos em várias partes e você pudesse comprar ou vender cada uma dessas partes. E essas partes são chamadas de cotas ou frações do fundo. E a partir do momento que você adquire essas cotas, você passa a receber como se fosse o aluguel todo mês. Porque os ganhos obtidos pelos fundos são divididos entre os participantes na proporção em que cada um aplicou. Ao adquirir cotas de algum fundo imobiliário, você está investindo em algum ativo imobiliário como galpão logístico, um prédio comercial, um shopping, um hospital e até mesmo um cemitério. Já pensou em ser dono de um cemitério? Sim, agora você pode. Pode ser dono de cemitério, hospital, shopping. Basta para isso apenas que você adquira cotas de algum fundo imobiliário que tenha esses empreendimentos em seu portfólio. Os fundos imobiliários foram introduzidos no Brasil em 1993 e, assim como as ações, as cotas de fundos imobiliários são identificados no pregão por um código ou ticker. Esse código é formado por 4 letras maiúsculas seguidas do número 11. Se o fundo for listado no mercado de balcão, terá ainda a letra B no final. Popularmente, os fundos imobiliários são classificados em alguns grupos diferentes como fundos de tijolo ou de renda. São os que investem em ativos tangíveis, em imóveis de fato, e que costumam ganhar com os aluguéis e, dentro dos fundos de tijolos, há aqueles que investem em vários imóveis em diferentes regiões e há aqueles que preferem concentrar em um imóvel apenas. E ainda há aqueles que focam em determinado tipo de empreendimento, como escritórios comerciais, prédios industriais, galpões logísticos, hotéis, shopping centers, agências bancárias, hospitais, entre outros. E há aqueles que preferem fazer um mix de tudo na carteira. Outro tipo de fundo imobiliário são os fundos de papel ou de recebíveis. Esses fundos compram títulos no mercado imobiliário, podem constar na carteira letras de crédito imobiliário, LCI, letras hipotecárias, LH, cotas de outros fundos imobiliários, certificados de potencial adicional de construção, CEPAC, certificados de recebíveis imobiliários, CRI, cotas de certos tipos de fundos de investimentos em direitos creditórios, o FIDC, além de valores imobiliários como ações de emissores com atividades preponderativas permitidas aos fundos imobiliários. Há ainda os fundos híbridos, que mesclam na carteira tanto papéis de segmento imobiliário, outros fundos imobiliários, LCI, CRIs, entre outros, quanto investimento em imóveis diretamente. E como faço para investir em fundos imobiliários? Primeiro você precisa analisar com calma seu perfil de investimento e ver se os fundos imobiliários são o tipo de investimento adequado para o seu caso. Se sim, para investir em fundos imobiliários você precisa ter conta em uma corretora. Ao escolher a corretora, veja quais taxas elas cobram e qual atende melhor à sua necessidade. Se já tem conta em uma corretora e quer apenas saber como escolher um fundo imobiliário, e não sabe como, ou entre tantas opções, está sem muito tempo para analisar com rigor que cada investimento merece,
Eu vou apresentar agora uma forma simples de escolher os melhores fundos. Lembrando que não é recomendação de investimento, de compra ou venda. O que eu vou mostrar aqui é apenas uma forma de você filtrar os melhores fundos e assim ter menos ativos para analisar e conseguir investir com mais assertividade caso faça sentido para você. Então, para escolher os melhores fundos imobiliários para investir em 2023 de forma rápida e bastante assertiva, basta entrar no site fundamentos.com.br e vir aqui no canto direito superior e buscar por FII, Fundos de Investimentos Imobiliários. Aqui você tem a opção de preencher os parâmetros para executar a pesquisa, mas vamos deixar como está, sem preencher nada, e dar um buscar para trazer todos os fundos do banco de dados. Como podem ver, ele trouxe todos os fundos imobiliários, devem ter mais de 300 fundos aqui. Agora vamos copiar todos esses dados. Basta selecionar de baixo para cima, dar aquele famoso Ctrl C. Feito isso, vamos colar esses dados no Excel. Agora que a mágica acontece. Primeiro vamos dar uma melhorada no visual para deixar mais fácil de visualizar e podermos trabalhar na planilha. Primeiro, como eu quero abranger todos os segmentos, shoppings, títulos e valores imobiliários, híbrido, lajes corporativas, galpões logísticos, hotéis, entre outros, eu vou excluir as colunas de quantidade de imóveis, preço por metro quadrado, aluguel por metro quadrado, cap rate, taxa de capitalização, e vacância média, porque não vou usá-los para análise. Mesmo sabendo que para alguns tipos de fundos imobiliários eles sejam métricas importantes para análise. Após a exclusão deles, fiquei apenas com alguns fundamentos aqui para começarmos de fato a análise e seleção entre os mais de 300 fundos listados aqui. Para fundos imobiliários, um dos principais pontos a ser considerado é a liquidez. Porque quanto maior a liquidez de um fundo, melhor. Tanto para comprar quanto para vender. Quanto maior a liquidez, menor é a slippage, ou seja, aquela diferença entre o valor de envio de uma determinada negociação, seja de compra ou de venda, e o valor em que de fato esta negociação foi executada. Portanto, eu quero aqui somente os fundos acima de 2 milhões. E com isso praticamente já eliminei 2/3 dos fundos. Continuando nossa seleção aqui dos melhores fundos, o próximo fundamento tão importante quanto a liquidez é o Dividend Yield, que nada mais é do que quanto o fundo pagou de dividendos nos últimos 12 meses. Portanto, eu vou pegar somente os fundos imobiliários que pagaram mais de 10% de Dividend Yield. Aqui é bom que fique claro que histórico passado não é garantia de que irá se repetir no futuro. Mas mesmo assim vou considerar somente os de maiores dividend yield. E se você achar que 10% para o corte é muito, pode colocar 9%, 8% ou 6% de acordo com aquilo que você acredita ser um bom dividend yield. Eu vou passar como limite de corte 10%. Outro fundamento importante aqui é o preço sobre valor patrimonial, e eu vou querer aqui somente aqueles que forem menores ou iguais a 1, pois eu quero somente os fundos que estão descontados ou no máximo equivalente em relação ao seu valor patrimonial. E para finalizar, aqui minha seleção eu vou querer somente os FFOs maiores que 10%. E o que vem a ser FFO? FFO é uma sigla de Funds from Operation, que quer dizer fluxo de caixa das operações, ou seja, é o fluxo de caixa operacional que as empresas geram nas atividades imobiliárias, excluindo potenciais compras e vendas de imóveis e incluindo somente a rentabilização dos ativos dentro do seu portfólio. E após fazermos isso, temos aqui uma relação com menos de 10 fundos para você analisar,
e, se fizer sentido para você, investir em alguns deles. O que acabei de fazer aqui é acessar um banco de dados no site fundamentos.com.br sobre praticamente todos os fundos imobiliários, e como sou um simples investidor do dia a dia, não tenho tempo para fazer análise profissional sobre todos os fundos, então, de acordo com alguns filtros, em questão de minutos, eu separei aqueles que considero melhores para aí sim analisá-los mais a fundo, o fundo, e ver se faz sentido investir. Algo que você também pode fazer. Configurar o filtro de acordo com aquilo que faz mais sentido para você. Não estou aqui falando para você comprar esses fundos. Estou apenas mostrando que existe uma ferramenta que possibilita você ganhar muito tempo na escolha de um fundo imobiliário para analisar e, se fizer sentido, aí sim investir. Se você gostou do vídeo, coloque nos comentários abaixo e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal ativando o sininho para receber as notificações de novos vídeos toda semana. Assim você me incentiva a trazer sempre mais conteúdos como esse e ajuda o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. Um excelente 2023, repleto de muitas oportunidades de investimentos e que você possa alcançar quanto antes a sua liberdade financeira. Valeu e até o próximo vídeo.